Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos abrir a escritura em Mateus, capítulo 1 ainda, irmãos. Mateus, capítulo 1, nós vamos essa noite para o verso 21 apenas. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Curve a cabeça, vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por permitir ao teu povo se juntar essa noite aqui neste lugar para adorar, para bendizer, louvar, agradecer o santo nome do Senhor pela tua generosidade, tua graça derramada sobre nós, teu amor e o teu favor para conosco. Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui para cultuar. Nós sabemos, nosso Deus, que o Senhor também tem algo a nos dizer essa noite. E o Senhor tem falado conosco. E que agora a tua palavra pregada, Senhor Deus, seja recebida por todos nós com confiança, com alegria e com temor. Nós te pedimos isso, que o Espírito de Deus nos conduza e que o nome de Jesus seja glorificado. Oramos em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês olharem bem para o texto do capítulo 1, que começa dos versos 18 ao verso 25, vocês vão perceber que nessa porção da Escritura, o relato do nascimento de Jesus Cristo, ele é apresentado. Nós vimos isso com detalhes na semana passada. Eu apresentei um panorama dessa passagem para mostrar a vocês tanto a divindade de Jesus Cristo quanto a sua humanidade. Esse foi o meu objetivo na última pregação. Mas eu quero me concentrar nessa porção das Escrituras, do verso 18 ao 25, em mais 2 sermões. O primeiro será hoje e o próximo no domingo que vem. Hoje nós vamos para o verso 21, porque o verso 21 ele é o ápice de toda essa apresentação da passagem. É aqui que o Senhor Jesus Cristo é revelado de maneira clara como o Salvador maravilhoso. Esse versículo que está diante de nós, ele é apresentado de maneira direta pelo apóstolo Mateus, com palavras simples também, e ele é um resumo poderoso do Evangelho. Todo o Evangelho está aqui no verso 21, se você olhar cuidadosamente. A verdade de Deus mais sublime está apresentada nele. Aqui nós encontramos a identidade do Salvador. Nós encontramos a missão do Salvador, o alcance da salvação realizada por Jesus Cristo. E hoje eu quero explorar 5 verdades que esta passagem nos apresenta, cada uma delas revelando a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olhem com atenção essa noite para o verso 21, meus irmãos. E enquanto eu prego essa palavra para vocês, eu peço também que vocês estejam em espírito de oração, para que o Senhor Deus, de fato, pelo Espírito Santo, possa impregnar vossas almas com essa verdade tão grande. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o verso 21, apenas uma parte dele, a parte que nos concentraremos essa noite, diz: porás o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Seu nome é Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. O primeiro ponto importante
que é revelado pelo anjo nessa passagem acerca de Jesus, e que nós devemos compreender em primeiro lugar, isso está inclusive nos contextos, é que Jesus veio ao mundo não porque nós pedimos por ele, não porque nós buscamos por ele, e não porque nós sabíamos que precisávamos dele. Se dependesse de nós mesmos, dos homens, para que Cristo viesse ao mundo, se Cristo esperasse que os homens rogassem por ele, Cristo jamais teria vindo ao mundo, porque o homem não olha para si mesmo como alguém que precisa, que necessita de Cristo. A Bíblia nos ensina uma outra coisa. A Bíblia diz que o Pai enviou o Filho ao mundo, soberanamente. O famoso verso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E aqui nessa passagem nós temos a mesma verdade sendo apresentada. Ela está implícita nesse texto que nós lemos. Soberanamente, Jesus foi enviado pelo Pai para salvar os eleitos de Deus. O nascimento de Jesus, ele foi predeterminado pelo Pai. Perceba que a profecia dizia: e ela dará à luz um filho. Deus já havia determinado que Cristo viria ao mundo. E o Senhor havia anunciado essa verdade aos seus profetas ao longo dos anos, das gerações, como nós já vimos isso e encontramos no Antigo Testamento. E a profecia dizia claramente que a virgem daria à luz um filho. Então esse filho, Jesus, ele não é nenhum tipo de acidente que aconteceu no meio da história da salvação, no meio da história de Deus. Em um determinado momento, Deus decide que as coisas não estão indo muito bem, então vai mandar alguém, seu filho, para vir ao mundo. Não. Tudo foi determinado por Deus na eternidade. É um plano eterno de Deus para salvar pecadores. Isso é tão interessante, irmãos, porque isso mostra que Deus nos amou desde o princípio, desde toda a eternidade. Deus não nos amou a partir do momento em que nós nascemos e nos tornamos pecadores em Adão e pelos nossos próprios atos pecaminosos. Deus não começou a nos amar aí, ou teve misericórdia de nós, ficou com pena da raça humana eleita e pecadora e decidiu ali enviar o seu filho. Esse amor, a Escritura testemunha em várias passagens que é um amor eterno. Ele amou eternamente o seu povo. E ele então determina eternamente que enviaria o seu filho para salvar o seu povo. É o amor de toda a eternidade. É esse amor que fez com que o filho fosse enviado ao mundo. É esse amor que levou o filho a vir ao mundo. Ouça as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. João 6, a partir do verso 38. Então Cristo está deixando claro nessa passagem de João, que nós precisamos trazer à luz aqui, que ele veio ao mundo porque o Pai lhe enviou ao mundo. E ele veio ao mundo para cumprir a missão que o Pai lhe entregou, salvar os pecadores, os eleitos, o seu povo, de maneira que nenhum deles possa se perder. E ele veio fazer isso, irmãos. O envio de Jesus, ele é tanto missional da parte do Pai, quanto eficaz, não pode falhar. Ele veio com o propósito de salvar, e esse propósito jamais poderia ser frustrado. Ele cumpriu cabalmente a missão. A soberania de Deus nesta
encarnação de Jesus Cristo, como nós vemos, Maria, de maneira sobrenatural, concebe, ela fica grávida. O texto diz que ela fica grávida do Espírito Santo. E José é instruído por um anjo. Perceba que todas as coisas aqui são sobrenaturais. A mão de Deus está operando todas as coisas. E o anjo aparece para José, ele é instruído para que se cumprisse o que Deus já havia dito desde a eternidade acerca de Jesus, que ele viria como Salvador, que ele viria redimir dos pecados do seu povo. Então, o primeiro ponto importante, antes de começarmos a tratar do texto propriamente dito, é saber que Jesus veio não porque nós pedimos, mas porque Deus nos amou e soberanamente decidiu enviá-lo para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a primeira grande verdade que a história da redenção nos apresenta em toda a Escritura. Em segundo lugar, o significado do nome Jesus é muito importante, irmãos, porque isso mostra que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Senhor. O nome Jesus é um nome hebraico. Originalmente, esse nome Jesus é um nome que está entre os hebreus. O nome Josué é traduzido no grego como Jesus. Josué é Jesus. E Josué, no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo, claro, mas ele é tipologicamente Cristo. Então, o nome Jesus é o nome que vem do seu povo judeu. E ele significa Iavé salva. Todos vocês sabem que Iavé é o nome de Deus hebraico, é o tetragrama. A tradução mais provável do tetragrama é ou Javé ou, mais ainda, Iavé. Só pode ser um desses dois nomes. Então, o que significa o nome Jesus em hebraico? Significa Iavé salva, ou Iavé é a salvação. Quando o anjo aparece a José em sonho e revela para José, Maria está grávida, ele diz, não se preocupe, Maria não lhe traiu. O que ela está esperando é uma obra do Espírito Santo. Mas como saber? Será que Maria sabia que era um menino, uma menina? Não havia como saber disso. Mas o anjo sabia, porque Deus disse que era o filho dele. E o anjo diz a José, porás o nome do menino Jesus. Então, nós não temos aqui apenas um título, irmãos. Nós temos aqui verdadeiramente uma declaração de salvação. Jesus Cristo, ele é o Salvador. Nós temos aqui uma declaração teológica. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é Iavé encarnado. Que coisa grandiosa quando nós olhamos para o nome de Jesus. O nome de Jesus, somente o nome dele revela quem é ele. Um homem estava nascendo do ventre de Maria, mas esse homem era Deus também, porque Deus se fez carne, Deus se fez homem. É isso que o nome Jesus significa. Iavé é a salvação, Iavé salva. Porás o nome dele, Jesus, diz o anjo, porque Iavé salva, porque ele salvará o seu povo, porque Jesus é salvação. O Senhor Jesus disse, em João 8, verso 58, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que antes que Abraão existisse, e ele está apontando aqui para 2000 anos antes dos seus dias, e ele está dizendo,
antes que Abraão existisse, eu já era, eu já existia, eu sou. Ele usa, mais uma vez, as mesmas palavras que Yahvé usa para si mesmo no Antigo Testamento. Quando ele fala com Moisés na sarça ardente, eu sou. Quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Então Yahvé diz, diga que eu sou, vos enviou. E Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não só estava dizendo que existia antes que Abraão existisse, porque isso não é suficiente para mostrar que ele era Deus. Muitos anjos existiram antes de Abraão. Aliás, muitos homens existiram antes de Abraão. Abraão não foi o primeiro homem. Então ele não está apenas dizendo que existiu antes de Abraão. Ele está dizendo que é o grande eu sou. Por isso é uma declaração teológica poderosa, irmãos. Ele está dizendo que é Deus. Eu sou Deus. Depois vocês olham o que aconteceu quando os judeus ouviram essas palavras de Jesus. Para vocês entenderem como eles entenderam muito bem o que Jesus dizia. Que ele era Deus. Em Isaías 43, verso 11, nós encontramos uma declaração absoluta de Deus. Está escrito, eu sou Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Mas aqui, o anjo diz a José, porás o nome dele, Jesus, Yahvé salva, porque ele salvará o seu povo. Note que o anjo diz, ele salvará o seu povo. E Yahvé diz no profeta Isaías, fora de mim, além de mim, a parte de mim, não há Salvador nenhum. E Yahvé está dizendo que ele é o único que salva, o único Salvador. E aqui o anjo está dizendo, este menino salvará o seu povo. Percebem? Como essa declaração mostra que Jesus é Deus? Como o nome de Jesus é suficiente para revelar que ele é Deus? Quando ele recebe o nome Jesus, irmãos, ele é identificado com essa missão divina de salvar. O anjo diz que seu nome será Jesus porque ele, e não outro, ninguém fora ele, mas ele mesmo, Jesus, salvará o seu povo. Somente Jesus é o Salvador. Nós não devemos olhar para Jesus Cristo como se ele fosse um mero mensageiro de Yahvé, um representante de Yahvé. Um mensageiro como João Batista foi um mensageiro. Cristo não é um instrumento de Yahvé para a salvação. Cristo é o próprio Yahvé, o próprio Deus em ação redentora, vindo ao mundo para salvar o seu povo. Cristo é o Salvador, é Yahvé que salva o seu povo. Quando nós nos deparamos com essa passagem, meus amados irmãos, e temos todo essas informações de fundo, fica impossível negar a realidade da encarnação divina. Deus se fez homem mesmo, em Cristo Jesus, e é o Salvador maravilhoso. É impossível não admitir isso, reconhecer isso, a grandeza que é. Em terceiro lugar, olhem para a missão específica do nosso Senhor. Ele é o Salvador, diz o texto. Observe com clareza. Mateus escreve e diz, ele salvará. Note, não é Moisés o Salvador de ninguém. Moisés não foi Salvador dos
judeus, dos hebreus. Tampouco Abraão foi salvador deles. Nenhum dos profetas antigos foi salvador do povo. Nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem Mateus que escreveu este livro, nem João que era próximo de Jesus, nenhum deles foi salvador do povo. Maria, sua mãe, não era salvadora. A Igreja Católica, ela comete uma heresia terrível quando ela olha para Maria, mãe do nosso Senhor, e a diviniza como salvadora ou como intercessora. Todos esses títulos são de Cristo. Só Ele é Salvador e Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então não há nenhum outro que possa tomar o lugar de Jesus, porque a missão foi dada a Ele. Ele salvará o seu povo. Não a sua mãe, não os seus amigos, não os seus apóstolos. Ele, Jesus, salvará. A sua missão é salvar. A sua missão é vir ao mundo e resgatar o pecador, tirá-lo das trevas. Ele tem essa tarefa, irmãos. Atos 4, verso 12 diz: e nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Apenas em Cristo Jesus. Ah, irmãos. Imagine. Talvez a gente não precise forçar muito a imaginação para pensar na possibilidade de uma terrível doença que venha sobre a face da terra. Um vírus que, como esse que tivemos há pouco tempo, e pior ainda, 1000 vezes pior, e que se alastre pela terra toda. E só há um antídoto, um remédio. Cristo, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é esse remédio. Não adianta feitiçaria, não adianta correr atrás de alternativas, de remédios. Somente Cristo, irmãos. Ele é o único que pode curar uma alma que está envenenada pelo pecado. Só Jesus salva. Ele salvará, diz o texto. Só Ele é o remédio. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo só há morte, miséria, condenação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, verso 5. O Senhor não veio apenas para ensinar as pessoas. É verdade que Jesus Cristo foi um mestre, um grande professor. Ele também não veio apenas curar enfermidades, mas também é verdade que ele veio e curou enfermos, ressuscitou mortos, mas a missão dele não era, em primeiro lugar, ensinar ou curar. A missão do nosso Senhor Jesus, a principal tarefa dele é salvar. Salvar. Ele veio salvar. Ele é o Salvador maravilhoso, irmãos. Nós devemos nos alegrar muito com isso, irmãos. Jesus é quem redime o pecador, é quem satisfaz a justiça divina e é o único que reconcilia o homem com Deus, o Pai. Só Cristo Jesus e ninguém mais. Em quarto lugar, meus irmãos, observe a expressão, e eu quero gastar um tempo maior aqui. No verso 21, nós encontramos que ele veio salvar o seu povo. Veja essa expressão, o seu povo. Essa expressão não significa toda a humanidade. Seu povo não é toda a humanidade. Essa expressão também não significa todos os judeus étnicos. Seu povo não significa cada ser humano. É um erro grave, inclusive, supor que Jesus veio morrer para cada pessoa sobre a face da terra. As pessoas que pensam assim, e a maioria das pessoas
tende a pensar assim, que Jesus veio para morrer por todo mundo, elas acabam cometendo um erro grave, um erro bíblico, um erro teológico grave. Porque isso invalida o poder e a eficácia do sangue precioso de Cristo. Porque se nem todos os homens serão salvos, e nós sabemos que nem todos os homens estão no céu. A parábola do homem rico e Lázaro é clara para mostrar que no inferno, estando em tormento, não é isso? E Jesus diz que a porta do céu é estreita e são poucos que entram por ela, mas o caminho largo está cheio. Muitos são os que estão condenados no inferno. Ora, se Cristo morreu por todos os homens, se meu povo ou seu povo, como está escrito aqui, é uma referência a todas as pessoas deveriam ser salvas. Porque se há gente no inferno, ou temos que admitir que o poder e a eficácia do sangue de Jesus não foi suficiente, ou temos que admitir que essas pessoas não estão dentro daquelas que são chamadas seu povo, meu povo. É uma das duas questões, irmãos. Nem todos os homens serão salvos, isso é uma grande verdade. Muitos já estão em grande condenação no inferno nesse exato momento. E se estão no inferno, porque o sangue de Cristo Jesus não foi suficiente para salvá-los. Se Cristo morreu por todos os homens, por que alguns estão no inferno sendo condenados agora pelos seus pecados? Se Jesus pagou o preço pelo pecado de todas as pessoas quando foi para aquela cruz, por que algumas pessoas estão pagando no inferno os seus pecados nesse momento? E pagarão por toda a eternidade. Eu tenho certeza que você não vai dizer que o sangue de Cristo é insuficiente, que o sacrifício foi pequeno, não alcançou todo mundo. Você não vai dizer isso. Além disso, irmãos, o poder do sangue e da morte de Cristo por todos os homens, ele fica reduzido se somente a salvação foi lançada para alguns homens, quando foi apontada para todos, mas alcançou apenas alguns. A morte tragou e venceu todos e se perderam, e o sangue de Jesus não foi poderoso para aqueles que estão lá no inferno em condenação. A sua morte na cruz é ineficaz para eles. Todas essas ideias, todas elas são enganosas, meus irmãos, falsas. O sangue de Jesus, o seu sacrifício na cruz são totalmente eficazes, completamente eficazes para salvar todos os homens eleitos de Deus desde toda a eternidade, mas somente para eles. Porque eles são o objeto do amor de Deus. Eles são o fruto da eleição da graça. Homens eleitos desde a eternidade. Veja, também é incorreto pensar que Jesus morreu pelo seu povo, considerando o seu povo o povo judeu. Muita gente, quando se depara com esses argumentos de que Jesus realmente não pode ter morrido por toda a humanidade, porque são muitas barreiras inquebráveis. Então as pessoas dizem, então o seu povo só pode significar o seu povo étnico, a sua etnia, a sua raça, os judeus. Então Jesus Cristo veio salvar os judeus, seria assim a interpretação para muita gente. Os judeus são verdadeiramente o povo de Jesus, etnicamente falando. Porque Jesus é judeu, filho de judeu, vem de uma linhagem de judeus. Nós vimos aqui, ele é filho de Abraão, filho de Davi. Ele é um judeu de fato. Então, etnicamente,
Os judeus são o povo de Jesus. Porém, essa expressão, seu povo, aqui em Mateus 1:21, não é uma referência ao povo judeu. Não é uma referência étnica ao povo judeu. Para ser mais exato, irmãos, não é uma referência a todo o povo judeu, ou a cada judeu em particular, mas há muitos judeus que fazem parte do povo de Deus, mas não todos os judeus. Assim como há muitos homens na humanidade que fazem parte do povo de Deus, mas não toda a humanidade. Há um povo particular. O povo de Deus e de Cristo inclui judeus e gentios, inclui homens e mulheres de todas as nações, inclui brasileiros, espanhóis, italianos, índios, franceses, japoneses, de todas essas nações, há homens e mulheres eleitas na eternidade para a salvação. E quando você reúne todos os eleitos de Deus, estes são chamados o meu povo, o povo de Deus. Ele morreu por estes. Ele veio salvar o seu povo. Muitos judeus, a grande maioria dos judeus, está condenada. Até hoje, renegam o Messias. Uma pequena parte, atualmente, tem reconhecido Jesus como o Messias prometido. Mas o número é ínfimo, irmãos. 0,001% dos judeus. A grande maioria deles nega que Jesus é o Filho de Deus, bendito e maravilhoso o Salvador. Mas Cristo morreu por cada judeu eleito, por cada pessoa eleita, como nós vimos na primeira citação dessa noite. Ele disse de maneira clara: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Seu povo, irmãos, nenhum que pertence ao seu povo se perderá. Nenhum dos eleitos se perderá. A igreja pode errar, a igreja local, terrena, pode errar, pode excluir pessoas crentes verdadeiras por uma injustiça e dizer: vocês não são mais da igreja, vocês agora estão lançados aí ao diabo, mas são eleitos de Deus. Nunca se perderão, jamais se perderão, porque são o povo de Deus, nunca deixarão de crer em Jesus Cristo, nunca deixarão de confiar, de amar Jesus Cristo. Há uma promessa envolvida, há muita coisa envolvida aqui, da parte de Deus, que garante isso, garante a salvação. Portanto, irmãos, o povo de Deus são todos os seus eleitos, não todos os judeus. Paulo escreveu aos Romanos e disse: nem todos os de Israel são israelitas. Você já parou para questionar o apóstolo Paulo? Como alguém que é filho de um israelita não pode ser israelita, Paulo? Você já pensou nisso? Você chegar até um judeu que tem pedigree, desculpe a expressão, ou seja, é filho de pai e mãe judeu, e você dizer para ele: olha, você sabia que nem todo judeu é mesmo judeu, segundo o Filho de Deus, nem todo, segundo o apóstolo Paulo, nem todo judeu é judeu, nem todo israelita é verdadeiramente israelita. É a Bíblia inspirada quem está dizendo.
É o apóstolo do Senhor Jesus quem está dizendo. Ele está dizendo justamente aos israelitas que se achavam salvos porque eram israelitas, porque eram da etnia de Jesus. Nem todo de Israel é Israel. Observe que a própria expressão que Mateus usa, seu povo, ela é delimitadora. É uma expressão exclusiva e não generalizada. Só o seu povo, ninguém além do seu povo. Isso nos leva a entender que essa expressão ela aponta para a existência de um grupo definido e particular. E também sugere que existem outro povo que não é o povo de Jesus. Ele veio salvar o seu povo, não aquele povo, não outros, mas apenas o seu povo está incluído na sua missão, na sua obra redentora. Em Gálatas 3:7, o apóstolo Paulo escreve, repetindo a verdade de que nem todo judeu é salvo, nem todo judeu está garantido. Ele diz: os que são da fé, estes são verdadeiros filhos de Abraão. Notem, é preciso crer para ser filho de Abraão. Você não é judeu. Você não tem pai judeu. Você não tem mãe judia. Mas você é filho de Abraão. Porque você tem a fé de Abraão. É isso que Paulo está dizendo aos judeus. Vocês estão muito seguros porque são judeus. Mas o verdadeiro judeu é aquele que tem a fé de Abraão. O verdadeiro filho de Abraão é o que tem a fé de seu pai Abraão. Em João 10, capítulo 14, Jesus diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O povo de Cristo é composto por eleitos de todas as nações. Apocalipse 5, verso 9 até o verso 10, mostra que no céu, parte daquele povo maravilhoso que está no céu, eles na terra eram de várias nações diferentes, irmãos. Em último lugar, Jesus veio salvar os seus eleitos dos seus pecados. Você já se perguntou, salvar de quê? Às vezes nós falamos para as pessoas, olha, crê em Jesus, só Jesus salva. E a pessoa então replica, mas salva de quê? Ele veio salvar dos pecados. O maior problema que há no homem não é a pobreza, escassez de recursos financeiros. Tem muita gente que pensa que o grande mal do homem é ser pobre. Não é. O maior problema não é doença. Doença é um problema, mas não é o maior dos problemas que há na face da terra. Não é a ignorância. O maior problema é o pecado, irmãos. Nós somos lembrados que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Não de doença, não de pobreza. Essas coisas todas existiam. Mas ele veio salvar do pecado. Porque o pecado é o inimigo mortal. O que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é a rebelião do homem contra Deus. É um incapacitador mortal no homem. O apóstolo Paulo diz que todos os homens estão mortos em delitos e pecados. Aqui, Paulo apresenta o status real de todo homem sem Cristo, morto em seus delitos e pecados. Se você não está em Cristo, se você é um pecador que não está em Cristo, irmãos, você está morto em delitos e pecados. Você pode se sentir vivo. Fisicamente você está vivo. Mas espiritualmente você está morto. É um defunto. Morto em delitos e pecados. Mas há um socorro. Como ser livre da condenação e da morte?
onde há socorro? Naquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Apenas em Cristo. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Guardem essa frase, capítulo 1, verso 21 de Mateus. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado separa o homem de Deus, irmãos. O pecado escraviza, como diz João 8,34. E pior do que isso, irmãos, o pecado condena eternamente. Por isso, Jesus não veio meramente aliviar sintomas que nós temos de pecado, sintomas ruins. O Senhor Jesus veio tratar a raiz do problema. O pecado mesmo. Combater o mal de verdade. E o Senhor pagou com a sua vida o preço do nosso pecado. É por isso que Jesus, e somente Jesus Cristo, irmãos, ninguém além dele, salva do pecado e não apenas das consequências do pecado. A sua salvação, ela é substituição. Salvar dos pecados significa que ele vai morrer no seu lugar. O que ele fez no madeiro. Significa que a dívida que você contraiu pelos seus pecados, ele pagou com a própria vida. Seus pecados foram castigados nele. Lançados sobre ele. E ele os carrega até a cruz. E na cruz ele paga com a vida. E você está limpo, livre, alvo mais que a neve, como cantamos no hino, porque ele pagou o preço completo do pecado. A salvação é uma substituição eficaz, irmãos, aonde ele toma o lugar dos seus eleitos, morre por eles, ressuscita por eles e os liberta definitivamente. Então, Mateus 1, verso 21, ele é o que nós podemos chamar de um evangelho em miniatura. Toda a maravilhosa graça do evangelho está aqui em Mateus 1, 21. Jesus é o Salvador enviado por Deus. É o próprio Yahvé encarnado. Ele veio realizar a salvação eficaz e específica para um povo eleito, livrando-os do que mais os causa mal, o pecado. Não há nada melhor do que isso que eu possa dizer para vocês. Não há nada mais importante do que isso. Isso é a coisa máxima, irmãos. Cristo é o Salvador. É o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Deus maravilhoso, em Cristo Jesus nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque os nossos pecados não estão mais sobre nós, nos acusando. Jesus Cristo já pagou o preço por cada pecado que cometemos na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos limpos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque nenhuma condenação há para nós em Cristo Jesus. Obrigado pelo precioso sangue do Redentor, do Salvador. O sangue de Deus, como diz Paulo em Atos, e como aprendemos aqui, que Jesus é o Deus encarnado, que se fez homem, sangrou no madeiro para a nossa salvação. Senhor, nós te damos graças, Pai, e te pedimos, ó Deus, que em Jesus Cristo o Senhor nos conduza até o último dia, até o último suspiro de nossas vidas, Pai, para nunca, jamais, sequer cogitarmos um pensamento diferente daquele que está em Cristo. Guarde, Deus, nossa alma. Guarde nossos pés para não pecar contra Ti, Senhor.
nós te suplicamos, Deus, por nossas vidas, e para que as nossas vidas sejam também vividas para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.